Eu gosto de começar com oração, irmãos. Quando eu começo com oração é tão diferente, quando eu esqueço, vira outra coisa. Pai amado, nós nos colocamos na Tua presença e nós consagramos esse momento ao Senhor. Nós sempre precisamos do Senhor, sempre precisamos da Tua bênção, da Tua presença, do Teu Espírito e da Sua edificação. Consagramos esse momento e oramos em nome de Jesus. Amém. Um dia o Senhor Jesus recusou fazer um tipo de oração e naquele momento ele fez esta oração. Ele orou: Pai, glorifica o Teu nome. Geralmente nós oramos pedindo coisas para nós, estamos preocupados conosco e nós talvez não tenhamos aprendido a orar: Pai, glorifica o Teu nome. Quando o Senhor Jesus orou, foi num momento muito importante, muito crucial. Essa oração significa algo muito importante e nós precisaremos fazer essa oração ao longo da nossa vida. O contexto dessa oração é exatamente esse. O Senhor Jesus, por 3 anos, havia viajado por Israel, havia curado, libertado, anunciado a chegada do reino de Deus. Ele havia, nesse processo, cumprido muitas profecias. Ele estava próximo de cumprir a profecia da crucificação e da ressurreição. Esse é o contexto desta oração. E durante 3 anos Jesus bateu direto com os líderes religiosos. Pareciam muito espirituais, mas não eram. Eles oravam nas esquinas para aparecer. Era crente, servo de Deus de aparecimento público. Queria orar diante do Instagram, queria orar nas esquinas para aparecer. Queria os melhores lugares na sinagoga. Eles oravam com atitude errada, contribuíam com atitude errada, jejuavam com atitude errada, tinham conceitos muito errados de tudo que você puder imaginar. Eles tinham um conceito errado de santidade, de pureza. Se eu lavar a mão antes de comer eu estou puro. Não, isso é higiene, isso não tem nada a ver com pureza moral. Eles tinham um conceito errado de reino de Deus, conceito errado de Messias. Eles eram mesquinhos, egoístas. Eles não cuidavam dos pais idosos. Aquele dinheiro que eles tinham para cuidar dos pais idosos, eles diziam: é um dinheiro consagrado a Deus, chamado na época de Corban, significando que eu não posso cuidar do meu pai idoso, porque esse dinheiro aqui eu estou consagrando para Deus. Eles não amavam e não cuidavam dos órfãos e das viúvas nos dias que não tinha aposentadoria, não tinha nenhuma ajuda social de governo, a sociedade não era organizada desse jeito, mas os judeus sabiam que fazia parte do temor de Deus cuidar dos órfãos e das viúvas, o que eles não faziam. Jesus disse que a religião deles era tão errada, tão hipócrita, que eles eram como sepulcros caiados. Sepulcro caiado é um sepulcro muito arrumado por fora, tem jardim, tem florzinha, pintou de branco, é bonito, hein, o sepulcro, mas por dentro está podre. Então Jesus disse: parecem espirituais, mas por dentro vocês estão podres. Durante 3 anos Jesus bateu de frente com a classe religiosa e o maior conflito foi no conceito de Messias. Nas Escrituras, o Messias, o Senhor Jesus, seria sim parecido com Moisés e seria parecido com Davi. Deuteronômio 18 fala que iria surgir um profeta à semelhança deles, do meio deles, e esse profeta ia ser o Messias. Por isso que ali no Novo Testamento, aqui e ali, você ouve eles falando: é o profeta? Será que esse é o profeta que haveria de vir? Ou achamos o profeta? Eles estavam se referindo a Deuteronômio 18. Então eles esperavam que Messias fosse semelhante a Moisés e semelhante a Davi. O Messias Jesus é semelhante. Ele é semelhante a Moisés e a Davi, mas não com a aplicação que eles tinham na mente. Moisés, com muito poder de Deus, muitos milagres espetaculares, Mar Vermelho se abriu e tantas coisas, ele tirou o povo da escravidão do Egito, caminhando para a terra prometida. Então eles imaginavam que o Messias
e por meio de milagres, e Jesus tinha milagres espetaculares, ia tirá-los da opressão do Império Romano. O Império Romano foi espetacular na história. O Império Romano construiu estádios, palácios, arenas, estradas, navios, coisas assim espetaculares. O Império Romano foi muito desenvolvido, e é por causa do Império Romano que nós somos influenciados por eles até hoje. Nós falamos português porque os romanos falavam latim. A França fala francês, e tantos países da África falam francês porque os romanos falavam latim. A Espanha fala espanhol e a América Latina inteira fala espanhol porque os romanos falavam latim. E 50% das palavras em inglês têm origem latina porque os romanos falavam latim. E assim o Império Romano nos influencia de muitas maneiras, na arquitetura, também até na advocacia, no direito. O Império Romano ainda está nos influenciando, e o legado é muito forte do Império Romano. Mas cobrava impostos pesados. Nada daquelas realizações foi assim, sem mais nem menos. Cobrava impostos pesados. Eles queriam sair do Império Romano. Então eles imaginavam que Jesus, com aqueles milagres espetaculares, ia tirá-los da opressão do Império Romano, à semelhança de Moisés, que os tirou da opressão do Egito. E que, tirando da opressão do Império Romano, ele seria um rei à semelhança de Davi, de uma monarquia terrena, vencendo todos os inimigos ao redor. Jesus é semelhante a Moisés, mas ele veio nos tirar da opressão, do pecado, do diabo e da morte. É isso que ele veio fazer, morrendo pelos nossos pecados. Ele é semelhante a Davi, ele é herdeiro do trono de Davi, de um reino eterno, por toda a eternidade, um reino que está no mundo, mas não é deste mundo, um reino que está entre nós, está em nós, está no mundo, mas não é deste mundo, e terá a sua plenitude na segunda vinda de Jesus. Ele não veio implantar uma monarquia terrena. Se o milênio for literal, como muitos pensam, haverá uma monarquia de Jesus por 1000 anos. Mas se o milênio não for literal, não haverá essa monarquia. Nós saberemos depois da segunda vinda de Jesus. Se Jesus falar o milênio é literal, ninguém vai discutir com ele. Se ele falar que não é literal, também ninguém vai discutir com ele. Mas na primeira vinda, ele veio morrer pelos nossos pecados e nos libertar do pecado, do diabo e da morte. Entre os conflitos com os líderes religiosos, o maior conflito foi no conceito de Messias. E você vai lendo os evangelhos, e aqui e ali Jesus fala, depois de um milagre espetacular, não fala que eu sou Messias. Porque eles iam entender que ele iria libertá-los do Império Romano. E o Império Romano não era bonzinho. Chegava com o exército e matava todo mundo. Então Jesus dizia, não fala que eu sou Messias. Não fala que eu sou Messias. Porque eles tinham uma aplicação errada. E por muito tempo, ao longo daqueles 3 anos, os discípulos de Jesus não tinham entendido, porque havia incutido na mente deles um conceito errado por meio das tradições judaicas. Muitas vezes, quando os discípulos criam que ele era o Messias, ele era mesmo, estavam aprendendo com Jesus, mas ainda tinham a expectativa de uma libertação do Império Romano. Então eles não tinham esse entendimento. Depois de mais ou menos uns 2 anos e meio, os discípulos já eram cheios do Espírito Santo. Os discípulos faziam pequenas viagens missionárias, mandando o demônio embora, curando enfermos, debaixo da autoridade de Jesus, mas o entendimento não estava muito bom. Então um dia Jesus os levou para Cesareia de Filipe. Lá em Israel, Cesareia de Filipe está ao norte de Israel. Assim, é o início dessa topografia que vai aumentando, até virar essa grande cordilheira de montanhas de pedra, e o máximo e o ponto mais alto dessa cordilheira é o Monte Hermon. Então Cesareia de Filipe está aqui no início dessa topografia que vai subir, até virar essa cordilheira que separa Israel do Líbano, onde está o chamado Monte Hermon. Ali em Cesareia de Filipe tinha e tem até hoje essa montanha de pedra, e tem uma caverna ali dentro da montanha chamado Porta do Inferno.
Jesus levou os discípulos até Cesareia de Filipe, que na verdade foi fundada por Antíoco Epifânio, quando os gregos dominaram Israel e fizeram daquela parte ali de Israel um centro pagão de adoração das divindades gregas. Inclusive, a divindade mais adorada era o deus Pan. Não vamos entrar nos detalhes, o santuário está lá até hoje, as inscrições em grego em cima do santuário está lá até hoje, mas não vamos entrar nesses detalhes. Jesus levou então os discípulos para Cesareia de Filipe, nesse lugar tão pagão, tão não judaico, e ali ele perguntou: o que estão dizendo aí a respeito de mim? A respeito do Filho do Homem? Eles disseram: olha, dizem que o senhor é Jeremias, ou o senhor é Elias, ou o senhor é João Batista, ou um dos outros profetas. E vocês, o que vocês dizem? Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro havia entendido depois de 2 anos e meio, mas ele não havia entendido os sofrimentos do Messias, de Isaías 53, do Salmo 22 e de outros textos. Então Jesus começou a dizer: importa que eu vou para a Judeia, e lá eu vou ser entregue às autoridades, vou ser morto, zombado, um morto crucificado, e vou ressuscitar no 3º dia. Nessa hora Pedro falou: não, Senhor, não vai acontecer com o Senhor. E Jesus disse: arreda Satanás. Ele não estava possuído, mas a origem da ideia de que o Messias não ia sofrer, iria libertá-los do Império Romano, essa origem era satânica, porque não tinha nada a ver com as Escrituras. A partir desse momento, o Senhor Jesus, possivelmente faltando só 6 meses para ele ser morto, a partir desse momento o Senhor Jesus foi falando de sua morte e ressurreição no 3º dia, para que os seus discípulos entendessem, já que a sociedade ao redor, quando entendiam que ele era o Messias, tinha uma aplicação errada de que ele ia libertá-los do Império Romano. Então o tempo se passou, Jesus ressuscitou Lázaro, foi para onde foi, voltou para a casa de Lázaro. Lázaro morava em Betânia, ele era rico, ele não era pobre. Lázaro tinha uma casa grande. Lázaro, ele era certamente o chefe da casa, porque não menciona os pais. Ele tinha 2 irmãs, que não menciona os maridos e os filhos. Devia ser 2 irmãs jovens e sem filhos. E Jesus voltou para a casa de Lázaro. Em português nós lemos que Jesus estava à mesa. Você pensa que é que nem a mesa da cozinha de sua casa, mas lá no grego Jesus estava reclinado. Na casa de rico tinha divã, e no divã a pessoa deitava segurando a cabeça com o cotovelo esquerdo, e ali com a mão direita, se ele fosse direito e não canhoto, ele então comia a comida lá, que era uma comida desidratada, não era esse tipo de comida aqui da cozinha brasileira. Jesus, antes de entrar na casa de Lázaro, teve os pés limpos, lavava um pé da visita antes de entrar. Ele estava no divã, ele estava deitado e os pés estavam limpos. Quando Maria entra com vidro de nardo, joga nos pés de Jesus, era um perfume assim muito cheiroso, encheu a casa toda de cheiro de perfume. E Judas Iscariotes, que era ladrão, disse assim: nossa, mas esse perfume vale tanto. Vale 300 denários. 300 denários, 1 denário era o dia de trabalho na lavoura. Então, se você, 300 denários, era 300 diárias de trabalho. Era um perfume muito caro. Aí Jesus disse: deixa aí, guarda esse perfume para o meu sepultamento. Nesse dia, Jesus estava na casa de Lázaro, há 6 dias da Páscoa, há 7 dias da sua crucificação e de sua morte. Ele estava há 7 dias de sua morte, quando ele vinha falando desde Cesareia de Filipe da paixão de Cristo, e agora ele diz: guarda aí, guarda para o meu sepultamento. Lá estava Jesus na casa de Lázaro, e a notícia correu. Alguém que estava em Betânia, só 3 quilômetros de Jerusalém, mas não era 3 quilômetros na linha reta assim, né? Você já viu fotos de Jerusalém, né? Você vê a cidade, geralmente no centro da foto tem a mesquita de Al-Aqsa, aquele prédio azul com abóbada dourada. Ali ficava o templo, onde está a mesquita. Mas você não pode ir do Monte das Oliveiras, da onde tiram a foto, você não pode ir na linha reta, porque a
topografia fica muito íngreme. Você tem que descer pelo lado direito, descendo pelo Monte das Oliveiras, atravessa a avenida que tem lá, antes era o Riacho de Cadron, e aí você dobra à esquerda e vai subindo até chegar onde era o templo. Então, Betânia até Jerusalém, até o templo, dava 3 quilômetros. Alguém foi lá ver Jesus e Lázaro, porque correu a notícia que Jesus tinha voltado para a casa de Lázaro. Eles queriam encontrar Jesus e ver Lázaro ressurreto. Viram Jesus, viram Lázaro, voltaram para Jerusalém. Jerusalém estava enchendo de pessoas. 3 anos haviam se passado. Jesus havia curado muitas pessoas por todo lado. Eles tinham ido para Jerusalém por causa da Páscoa. Os judeus tinham que ir para Jerusalém em 3 festas: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Então Jerusalém estava lotada, mas lotada de pessoas que viram Jesus ao longo de 3 anos. Lotada de pessoas que viram os milagres ao longo de 3 anos. E alguém chega agora de Betânia e fala: Jesus está em Betânia, ele está vindo para a festa da Páscoa. Isso foi assim, foi falando para todo lado, a cidade ficou bem assim, agitada. Ele está chegando e a expectativa ele vai nos libertar do Império Romano. Eles não tinham entendido. No dia seguinte, Jesus resolve então ir para Jerusalém, fazendo essa caminhada toda de 3 quilômetros, 4 quilômetros talvez, e o povo pegou ramos de palmeiras e foi encontrar Jesus, gritando. Encontraram Jesus em algum momento ao longo desses 3 quilômetros, encontraram Jesus e eles gritavam, João 12, verso 13, eles gritavam, João 12, 13, Hosana, que significa salva-nos Senhor, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, que é Rei de Israel. A frase está completamente correta, o Senhor salva, o Senhor Jesus é bendito, e o Senhor é Rei de Israel, Ele é o Rei do mundo. Mas eles estavam gritando, Ele vai nos libertar do Império Romano. Ele é parecido com Moisés, tantos sinais milagrosos, e agora Ele vai nos libertar do Império Romano. Essa era a expectativa. Jesus veio nos libertar do pecado, do diabo e da morte. E quando Ele voltar em grande poder e glória, Ele vai subjugar todos os reinos deste mundo. Isso está em Daniel, está nos profetas, está no ensino de Jesus. Em Mateus 24, está em Apocalipse, está no ensino de Paulo. Ele vai subjugar os reinos deste mundo. Essa era vai passar, mas não na primeira vinda. Na primeira vinda Ele veio nos libertar do pecado, do diabo e da morte. O rei, quando vencia uma batalha, ele voltava montado num cavalo de raça muito bonito, e o povo vinha com seus exércitos, e o povo com palmeiras, folhas de palmeiras, gritando, saudando o rei. Eles estavam saudando Jesus como qualquer outro rei, na esperança de um livramento como qualquer outro rei. Não dava para resolver esse problema. Esse problema não dava para resolver. Jesus ensinou os discípulos que ensinaram a igreja, está no Novo Testamento. Não dava para resolver esse problema, mas Jesus deu um recado indireto. Quando eles encontraram com Jesus, Ele olhou, tinha um jumentinho. Ele não subiu sobre um cavalo bonito, Ele subiu sobre um jumentinho e entrou em Jerusalém montado no jumentinho. O Senhor Jesus estava dizendo: eu sou rei sim, mas eu deixei a glória do céu. Eu me humilhei no tempo e no espaço. Eu me tornei homem. E eu vou passar pela paixão de Cristo, que é uma morte cruel, com torturas e zombarias, para libertá-los do pecado, do diabo e da morte. Eu sou rei sim, mas o rei que se humilha no tempo e no espaço, para que Ele fosse o Salvador do mundo. Eles não entenderam nada. Está aqui no capítulo 12 de João, que eu não lerei, que os discípulos depois entenderam o que Ele tinha feito, o que tinha cumprido Zacarias 9:9, João 12:15, não tema, filha de Sião, eis que o seu rei está vindo montado num filho de jumenta. E assim o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, entrou em Jerusalém montado num burrinho, num jumento,
dizendo: eu sou rei sim, mas não vim fazer o que vocês estão pensando. Eu sou rei sim, mas não vim aqui subjugar povo nenhum para ser um ditador aí, sanguinário, autoritário. Eu sou rei que vim salvar a humanidade. E sou rei que vim cumprir o que está nas Escrituras. Isso era o recado implícito, mas eles não entenderam o recado implícito. Estava aquela agitação na cidade. Os líderes religiosos queriam agora matar Jesus e matar Lázaro também. Por causa de Lázaro, mais pessoas se convertiam, mais pessoas se voltavam a Deus. E os líderes religiosos falavam: não tem jeito, quanto mais nos levantamos contra ele, mais o povo vai atrás dele. E de repente Jesus já está em Jerusalém. Não sabemos se foi no 5º dia. Ele estava na casa de Lázaro, 6 dias antes da Páscoa. No dia seguinte ele foi aclamado rei, sem que eles tivessem entendimento. Então era 5 dias antes da Páscoa. Então Jesus estava em Jerusalém, não sabemos se foi no 5º, 4º, 3º, 2º dia. Os gregos quiseram ver Jesus. Quando Jesus morresse e ressuscitasse, em seguida, pela igreja cheia do Espírito Santo, ele iria ao longo dos séculos salvar pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Só que os gregos agora queriam ver Jesus e ele nem tinha morrido. Então chegou o recado que os gregos queriam ver Jesus. Eles falaram com Filipe, Filipe falou com André, e eles foram até Jesus. Nessa hora Jesus fez uma exclamação. João 12, 23. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E o verso 24 diz: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, não produz fruto, mas se morrer, produz muito fruto. Na hora que os gregos queriam vê-lo, ele disse: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Está chegando a hora do Filho do Homem morrer, porque quando ele morresse, ele ia salvar não só gregos, ele ia salvar pessoas de todas as nações. Se Jesus conversou com os gregos, nós não sabemos. Não está escrito que ele bateu um papo com os gregos, mas está escrito que ele reconheceu que se as nações já estavam indo até ele, é porque estava chegando a hora dele morrer e ressuscitar, porque em seguida ele ia salvar pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Então ele fez referência à sua morte, mais uma vez, bem próximo de sua morte. Quando a hora estava chegando, muita atenção nisso, o Senhor Jesus ficou angustiado. A palavra de Deus diz que ele ficou angustiado. A palavra de Deus diz que ele ficou muito triste. Quando ele estava no Getsemane, na noite que ele foi preso, ele disse: a minha alma está triste, e triste até a morte. Mais de uma vez ele disse que ele estava angustiado, porque apesar de que ia cumprir as Escrituras, ia ser uma morte com crueldade. Ele ia ser zombado, açoitado, iam cuspir em Jesus, dar soco em Jesus, tapa em Jesus, iam pegar uma vara, bater na cabeça dele, onde tinha coroa de espinho. Até na cruz foi zombado, salvou os outros, salva a si mesmo. Então assim, foi um momento ia ser um momento muito horroroso. Nessa hora, Jesus recusou orar: Pai, me livra disso. Ele disse: a minha alma está angustiada, mas o que eu vou dizer? Pai, livra-me desta hora. Não, para esta hora eu vim. E o que é que ele orou? Ele orou: Pai, glorifica o teu nome. Nós vamos precisar aprender a orar essa oração. Pai, glorifica o teu nome. Nós precisamos aprender a apresentar todos os nossos pedidos de necessidade, porque é bíblico. Mas nós também precisamos aprender: Pai, glorifica o teu nome. João 12, 27. Agora a minha alma está angustiada, e o que direi? Pai, salva-me desta hora. Não, pois foi precisamente com esse propósito que eu vim para esta hora. Verso 28, Pai, glorifica o teu nome.
A palavra de Deus diz que Deus Pai falou pela voz de um trovão: já glorifiquei e ainda glorificarei. Gente, isso é uma coisa muito rara na história, Deus falar por meio de uma voz de um trovão. Isso é muito raro. Aconteceu no Monte Sinai, aconteceu no batismo de Jesus. O Senhor disse: tu és meu filho, quem me comprazo. Aconteceu no Monte da Transfiguração: tu és meu filho, quem me comprazo. E aconteceu pela quarta vez aqui em João 12: já glorifiquei e ainda glorificarei. É muito raro Deus Pai falar na voz de um trovão. E o povo ficou dizendo: foi um trovão, foi um anjo. Jesus disse: não foi por causa de mim essa voz. Eu sei muito bem o que é, dada a unidade do Pai, Filho, Espírito Santo na Trindade. Essa voz foi por causa de vocês, não foi por causa de mim. A morte de Jesus, assim como a sua vida, assim como os seus milagres, assim como o seu nascimento virginal, tudo em Jesus glorifica a Deus. E a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus glorifica a Deus, porque revela o amor de Deus e a fidelidade de Deus. Quando nós caímos lá no jardim do Éden, caímos em Adão, o Senhor prometeu que um homem viria, nascido de mulher, ia ser ferido no calcanhar, mas ia destruir a serpente. Então o Senhor prometeu que ia destruir a serpente, e quando Jesus morre ali na cruz, Ele está resolvendo o problema do pecado da humanidade, e Ele estava resolvendo o problema da autoridade do mundo das trevas sobre as pessoas, porque quem é salvo por Jesus está perdoado, está em Cristo, não está sujeito a demônios. Pelo contrário, tem autoridade para mandar embora, vai embora, pronto, acabou, sai, em nome de Jesus, porque está em Cristo. Pai, glorifica o teu nome. Jesus estava dizendo: eu vou ser obediente a despeito da tristeza, eu vou ser obediente a despeito da angústia, eu vou ser obediente a despeito da zombaria, das agressões, das cuspidas, da crucificação, da lança, da zombaria a noite toda, na zombaria ao longo de carregar a cruz, na zombaria na cruz. Eu vou ser obediente, e a minha morte vai glorificar Deus, porque ela revela o amor e a fidelidade de Deus. Jesus sabia muito bem que ele estava morrendo não por ele mesmo, ele não tinha pecado, ele nem precisava se tornar homem. Ele se tornou homem para nos salvar, mas ele não tinha pecado. Ele podia subir aos céus a hora que ele quisesse, mas ele sabia: chegou a hora deste mundo ser julgado. O mundo foi julgado em Jesus. Ele tomou sobre si a culpa do mundo, e ele, tomando a culpa do mundo sobre si, todo aquele que recebe Jesus está em Cristo e manda os demônios embora em nome de Jesus. Ele sabia que estava chegando a hora dele ser crucificado, levantado na cruz. No Evangelho de João, por 3 vezes, Jesus usou o verbo levantar para se referir à crucificação. João 3: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele usou o verbo levantar para se referir à sua crucificação, quando ele estava levantado naquela cruz, naquele madeiro. João 8: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou. E João 12: e quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Eu vou morrer pelo pecado da humanidade, mas tendo morrido pelo pecado da humanidade, eu vou atrair pessoas de todos os povos para mim. João 12:31: chegou o momento deste mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. O mundo foi julgado em Jesus. O nosso pecado foi julgado em Jesus. Resolvendo o problema do pecado em nossas vidas, o diabo não tem autoridade. Estamos em Cristo, somos nós que botamos o diabo para correr.
Se nós estivermos andando com o Senhor, somos nós que mandamos o diabo para correr. Quero falar de maneira educada e não ofensiva, e nem de maneira orgulhosa, como se eu fosse melhor. Mas muitas vezes, os irmãos, por simplicidade, talvez por falta de ensino, por falta de discipulado, às vezes nossos irmãos me deixam irritado. Eles ficam assim, porque o diabo, o inimigo, o diabo foi derrotado na cruz. O diabo foi derrotado naquela cruz. Colossenses, ele triunfou sobre principados e potestades na cruz. Está lá em Filipenses, está lá em Colossenses. Aqui, chegou a hora do mundo ser julgado e o príncipe vai ser expulso. Eu diria que entristece a Deus, entristece o Espírito Santo, quando crentes lavados no sangue de Cristo, herdeiros de Deus em Cristo Jesus, filhos de Deus, noiva de Cristo, vitoriosos, mais do que vencedores, estão em Cristo o Senhor, e fica o diabo, o inimigo, o diabo. Irmão, eu fico irritado. Eu só não bati ainda assim nas orelhas, ainda não bati, mas eu fico irritado, porque é uma glória ao diabo o tempo todo. Ele foi derrotado. Jesus é o Senhor. Ele vai voltar em poder e glória. Ele tomou sobre si a culpa da humanidade. A humanidade foi julgada nele. Quando nós recebemos Jesus, estamos em Cristo, nós temos autoridade. Eu não estou dizendo que o inimigo não ataca, que ele não é como o leão ao nosso redor. Eu não estou dizendo que ele não traz problema, mas quando você perceber, manda embora em nome de Jesus. Manda embora em nome de Jesus. Tudo bem, ele é chamado príncipe desse mundo, mas debaixo da autoridade soberana do nosso Deus. E ele não pode sair tocando crente assim não. Para tocar crente é que nem no jardim do Éden, ele fica atiçando, peca, peca, peca. Aí você pecou, ele vai tocar, mas você está em Cristo, o sangue de Jesus está te lavando. Ele não tem chance não, irmão. Ele não tem chance, você está em Cristo. Chegou o momento, João 2,31, chegou o momento desse mundo ser julgado e agora o seu príncipe será expulso. Eu gosto demais quando Jesus usa o verbo levantar para a crucificação. E quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Isso é uma profecia, né? Verso 33. Ele dizia isso significando com que tipo de morte estava para morrer. Ele ia morrer levantado ali na cruz. Então, nosso propósito nessa noite era entender a oração: Pai, glorifica o teu nome. A hora da crucificação, da morte, poucos dias, talvez 2 dias antes da morte, 3 dias, 4 dias, no máximo 5 dias antes da morte, ele não orou: Pai, livra-me. Não, para esta hora eu vim. Ele orou: Pai, glorifica o teu nome. A obediência de Jesus, morrendo naquela cruz, revela o amor de Deus, a fidelidade de Deus, o plano de Deus, para coisas que nós não sabemos e não entendemos. Mateus 25, quando ele voltar em grande poder e glória, ele vai separar os bodes das ovelhas. Para as ovelhas ele vai dizer: venham benditos do meu Pai, para o reino preparado desde a fundação do mundo. Sabe esse reino que nós vamos entrar? Está preparado. Você não tinha nem nascido, estava preparado. Não tinha nem Adão e Eva, estava preparado. Pelo sangue de Cristo tem uma eternidade proposta para nós no Senhor, para coisas que nós não entendemos. Está preparado e é em Jesus. Pai, glorifica o teu nome. É um jeito de dizer: eu serei obediente a despeito da tristeza, a despeito da angústia. Como Jesus se humilhou. Aquelas pessoas que mataram Jesus não sabiam de nada, estavam cumprindo as escrituras, eram pecadores totalmente perdidos e cegos. Na cruz ele diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Mas ele passou por aquilo tudo. Pai, glorifica o teu nome, eu vou ser obediente, a despeito da angústia, da tristeza e dos problemas. Irmão, não pode abandonar fácil não, qualquer coisinha. Quero ofender ninguém, é tão fácil ofender as pessoas.
Mas muitas vezes eu pergunto, será que aquela pessoa encontrou Jesus? Porque deu um problema na igreja, não foi na nossa, foi naquela outra. Deu um problema lá no louvor, a pessoa sai da igreja, nunca mais volta. Deu um problema lá não sei onde. Quem deu problema não foi Jesus. Quem deu problema foi o pastor que caiu, foi não sei quem que caiu. Quem roubou não foi Jesus. Não deixe o evangelho, porque Jesus não está escandalizando ninguém. Quem está escandalizando é orgulhoso, que deixou a presença de Deus e se envolveu com o que não presta, quer seja dinheiro, seja lá o que for. Ele que pecou não foi Jesus. Ele que se distanciou não foi Jesus. Não deixe o evangelho por escândalos de pastor, missionário, apóstolo. Não deixe o evangelho. Jesus é o único Salvador, é o único Senhor. Escandalizou, problema de quem escandalizou. Ele vai responder para Deus. O nosso problema é andar com Deus. Eu não gostei do não sei o que, não sei o que lá. Irmão, não, fica firme com Jesus. Que a outra opção é ruim. Se não estiver firme com Jesus, a outra opção é o inferno, irmão. Então você pensa bem, fica firme com Jesus, porque está vazio. Olha, a Bíblia diz isso, né? O rei Saul foi cheio do Espírito Santo, o rei Saul profetizou, o rei Saul deixou o Senhor, o rei Saul ficou endemoniado. Se deixar Jesus, a outra opção é muito ruim. Então fica firme com Jesus. E não tem nenhuma desculpa. Pastor caiu, pastor isso, pastor... Problema desse pastor. A gente vai orar, vai perdoar. Se ele quiser ajuda, ele vai ser ajudado. É problema dele. O nosso problema é andar com o Senhor, que nos amou e morreu por nós naquela cruz. É problema dele. Quando Jesus orou, Pai, glorifica o teu nome, ele estava dizendo: eu vou ser fiel, eu vou ser obediente, o plano redentor de Deus vai cumprir, eu vou andar com o Senhor, vai ser para a glória de Deus. Pai, glorifica o teu nome. Agora nós temos uma parte também, presta bem atenção que nós temos uma parte. Nossa parte, tendo conhecido o Senhor, é negar a nós mesmos. Na palavra do Senhor Jesus, Jesus adorava metáforas, né? Ele adorava figuras de linguagem. Era bem legal, né? Porque era bem didático, fazia a pessoa raciocinar até entender. Fico pensando se ele vai falar conosco assim por toda a eternidade. Eu gosto de linguagem mais direta, né? Estou vendo o dia que eu vou falar para o Senhor Jesus. Jesus não fala logo assim, não é? Porque eu sou de lerdo de entender. Deixa eu falar mais rápido assim. Mas o Senhor Jesus adorava essas figuras de linguagem. Então ele disse assim em João 12, 25. Essa é a nossa parte, para a gente entender como orar. Quem ama a sua vida perde, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. 26. Se alguém me serve, siga-me. Onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Essa é a nossa parte. Perder a nossa vida. Perder a nossa vida faz parte da linguagem figurada de Jesus. Não tem nada a ver com suicídio, quero deixar isso bem claro. Perder a nossa vida é negar a nós mesmos. Sabe aquela cobiça que vai levar para aquela destruição? Eu vou renunciar a essa cobiça em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Sabe aquela inveja? Você não devia estar cobiçando as coisas dos outros, nem o dinheiro do outro, nem a mulher do outro, nada do outro. Senhor, eu renuncio a essa inveja no nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Sabe aquele desejinho pecaminoso de ser elogiado, você está na obra de Deus, como se a glória fosse sua? Senhor, eu renuncio a esse desejo aí. Isso aí é impuro. A honra e glória do Senhor, isso é perder a vida. Você renunciar tudo que não é bom, tudo que não agrada a Deus, você perde perdão e a ajuda do Espírito Santo. Isso é perder a sua vida. Quem perder a sua vida vai salvá-la. Então o Senhor Jesus diz: Pai, glorifica o teu nome. E é assim que nós vamos orar. Pai, glorifica o teu nome na minha vida.
Eu vou perder o que tiver que perder, eu vou renunciar o que tiver que renunciar. Se eu perceber que é impureza, que é pecado, e olha que o pecado está nessa natureza pecaminosa, se eu perceber que ele está querendo tomar conta, eu peço perdão, peço ajuda, e eu não vou ser controlado, eu vou andar com o Senhor, e vai ser para a glória do Senhor. Você precisa de ajuda, procura ajuda, tem terapeutas, tem conselheiros bíblicos. Às vezes a pessoa não gosta de procurar o pastor, porque vai confessar o pecado para o pastor, depois não sabe se olha para o pastor. Mas se você só indicar, a gente arruma conselheiro lá da outra igreja, lá da outra cidade. Aí você conversa, a gente arruma psicólogo que mora em Maringá, em outro canto. Fica tranquilo, a gente vai arrumar. Você não vai ser humilhado, a ideia não é te humilhar, a ideia é te ajudar. Esse capítulo termina dizendo de pessoas que não perderam as suas vidas, mas perderam Jesus. Pessoas que não oraram: Pai, glorifica o teu nome. Eu sendo tão obediente quanto Jesus, para a honra e glória do teu nome, eles perderam a vida deles. João 12:42. No entanto, muito de entre as próprias autoridades creram em Jesus. João 12:42. Mas por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Expulso da sinagoga é quando eles perdiam todos os laços sociais e familiares. Não iam poder nem comemorar a Páscoa na família deles. Perdiam tudo. Verso 43, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Eles viram Jesus, eles entenderam Jesus, eles foram testemunhas dos milagres espetaculares, inclusive a ressurreição de Lázaro, mas amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Não oraram: Pai, glorifica o teu nome. Se necessário for, eu vou perder essa posição aqui no Sinédrio, eu vou perder essa posição na sinagoga, mas eu não vou perder o Senhor, eu não vou perder o Messias, eu não vou fazer parte dessa coisa suja, dessa coisa errada, desonesta, dessa mentira, desse roubo, dessa corrupção. Eu não vou fazer parte, eu vou andar com o Senhor. Pai, glorifica o teu nome, significa eu vou perder a minha vida fazendo as renúncias que eu tiver que fazer. Vou perder aquele cargo que se eu vou ganhar muito, mas vou roubar muito também. Vou ganhar aquela situação que eu vou ficar bem, mas vou também pecar muito também. E não vale a pena, irmão. O contrário de Jesus é inferno, desculpa aí, não vale a pena. Fica com Jesus. Nele nós temos perdão de pecados, e nele temos vida eterna. Será que o povo de Deus está animado aí? Aleluia, glória a Deus. Quem quer orar: Pai, glorifica o teu nome. Fica em pé, aleluia. Pai, glorifica o teu nome. Quem vai orar? Aleluia. Quem vai orar, começa a orar. Pode orar com seu amigo, quem que você quiser. Pode orar sozinho. Começa a orar: Pai, glorifica o teu nome. Você coloca na presença de Deus. Ora aí diante do Senhor. Pai, glorifica o teu nome, aleluia. Pai, glorifica o teu nome. Pai amado, nós reconhecemos que nós temos uma natureza pecaminosa lutando contra o teu Espírito. Nós reconhecemos que muitas vezes estamos com preguiça, outras vezes estamos sem amor, outras vezes estamos com ódio, mas nós oramos: Pai, glorifica o teu nome. Mesmo que haja angústia, mesmo que haja tristeza, Pai amado, dá-nos a força interior para dizer: pecado é pecado, eu renuncio a esse pecado, o pecado da mentira, o pecado do orgulho, o pecado de achar que eu sou melhor do que os outros, o pecado de eu querer a glória de Deus. Pai amado, o pecado da falsa espiritualidade. Parece que é espiritual, mas não é. Parece que é santo, mas não é. Pai amado, estamos nesta noite orando: Pai, glorifica o teu nome. O Senhor Jesus foi obediente, com tristeza, com angústia, Ele foi obediente. Pai, glorifica o teu nome.
se houver tristeza, se houver angústia, se houver sentimento de abandono, não importa, Pai, glorifica o Teu nome. Que nós venhamos perder nossas vidas, tirando da vida aquilo que não é bom, aquilo que não agrada o Senhor. Pai amado, recebemos ao longo dessa oração, recebemos poder do Espírito Santo para o Teu povo, poder do Espírito Santo para a Tua igreja, recebemos a alegria do Espírito. Pai amado, se houver aquela tristeza inexplicável, de origem espiritual, mandamos embora em nome de Jesus. Recebemos o amor do Senhor, o consolo do Senhor, a misericórdia do Senhor, a renovação do Senhor. Pai amado, glorifica o Teu nome na vida do Teu povo, para a honra e glória do nome de Jesus. Que eles voltem para suas casas na paz do Senhor e na paz do Espírito Santo. Que eles levantem amanhã na paz do Senhor e na paz do Espírito Santo. Se eles não tinham discernimento, a partir dessa noite eles terão discernimento para andar nos Teus caminhos e fazer a Tua vontade. Pai amado, alegra o coração do Teu povo. O Senhor ama cada pessoa que veio à igreja. O Senhor morreu por cada um deles. Cada um deles é precioso diante do Senhor. O Senhor quer ouvir as orações, o Senhor quer responder, o Senhor quer renovar, o Senhor quer revelar, o Senhor quer abençoar, e nós os abençoamos em nome de Jesus, amém. Não vá embora. Depois do louvor, nós vamos passar um vídeo e pedir para que vocês orem por nossa viagem na África.